Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Serob Linux Brasil, primeiro Serob Linux Notícias do ano. Vamos lá porque tem bastante coisa, nem vai ter vinheta dessa vez. Qual Linux vamos usar em 2024? Eu, particularmente, por enquanto, vou continuar com os mesmos, Ubuntu e Manjaro, mas pode ser que durante o ano a gente mude, ninguém sabe. Não faço planos, mas se você ainda está em dúvida de qual distro usar, o site ZDNet sugere que você dê uma chance para o Rhino Linux, uma distro um tanto rolling release que você só atualiza e pronto. Nunca precisa ficar fazendo o upgrade de versão de distro. Se eu fosse escolher alguma distro base Debian Ubuntu, mas com a comodidade de ser rolling, eu iria de Rhino. No final de 2023 foi lançado o Nobara 39, uma outra boa opção de distro, mas o foco dele é mais jogos e trabalhos gráficos, mas dá para usar para tudo. Ele é baseado no Linux Fedora, é feito por Glorious Egg Roll, o mesmo do Proton GE Keystone, alternativa do Proton da Valve, né, para jogos. E depois de uma longa caminhada usando o GNOME por padrão, agora vai adotar o KDE Plasma desde o início da instalação. Se desejar atualizar de uma versão para outra e adotar também o Plasma, tem um passo a passo nos docs do Nobara. Alguns pacotes serão removidos, estes deixados pelo GNOME e suas versões e mais coisas que têm melhor compatibilidade com o ambiente KDE. A mudança é devido a várias coisas que o Plasma recebe a mais que o GNOME. O KDE já está no futuro, coisa que o GNOME costuma dar passos menos largos. Às vezes é bom ser assim, às vezes não. Outras coisas boas foram reveladas nestas mudanças também. Tem o último drive NVIDIA no repositório e patches que fazem ele funcionar bem no Wayland, no X-Wayland também. Drive proprietário da AMD está sendo descartado para uso, já que tem muita coisa que não depende mais dele. Como, por exemplo, já se sabe que o editor de vídeo DaVinci Resolve funciona com o Rockme, é só instalar. Mesmo em placas polares que precisa ativar o suporte legado. AMD VLK, Drive Vulkan para placas AMD, também não será mais uma opção, mas claro que não será difícil conseguir instalar por conta própria. Tem o RADV que está saindo melhor que ele. Jogos da Valve já estavam travando se o sistema estivesse usando o LLVM16 ou maior. Vão passar a funcionar agora. Dava crash pela falta do pacote libtcmalloc minimal compatível. Parece que Team Fortress e Left 4 Dead estavam assim. Team Fortress 2 e Left 4 Dead 2 estavam assim. CSGO também, mas agora o CS2, né, o mais novo, já funciona. O OBS Studio, aquele gravador de tela e transmissão, não tem mais patches que habilitam o AMF para placas AMD. Porém, o VAPI por FFmpeg foi melhorado na última versão e está em boa forma. Inclusive o GStreamer foi retirado do OBS. Esse que funcionava melhor que o FFmpeg, agora parece que os dois estão no mesmo grau de igualdade. Mas o GStreamer não é o padrão do OBS. Era só ativado como paliativo. E foi melhorado também o atualizador do sistema. Ufa! Essa distro já é mais hardcore. Desenvolvedores do Gentoo divulgaram que a distro tem binários pré-compilados e distribuídos para utilizadores já há algum tempo, usando seu gerenciador de pacotes Potage, coisa que outras distros Linux já fazem desde suas criações, e agora também é possível baixar e instalar esses binários diretamente. A princípio, essa expansão vai agraciar arquiteturas AMD 64 e ARM 64, mas outras também receberão. São atualizações semanais. Gentoo é uma distro que dá a receita do bolo e você tem que se virar para fabricar. Em outras palavras, te dão um código-fonte de aplicações e com ferramentas necessárias você constrói, compila
e instala no sistema. Esses binários já é o trabalho pronto e você só instala. Uma das coisas que eu também admiro no Gentoo é a dedicação dos seus usuários em atualizar a wiki deles, que é fora de série, muito bem feita. Vamos falar de gráficos. Teve nova versão do OBS VK Capture 1.4.8. Ele é um plugin de OBS Studio que captura o que estiver sendo executado com renderização gráfica de OpenGL ou Vulkan, normalmente jogos ou benchmarks gráficos. Recebeu mais correções ligadas à captura de OpenGL no OBS. Jogos linkados em oposição a libglx, e também jogos que a pessoa coloca para rodar com o Steam Runtime Scout, tipo o Alien Isolation. Eu fiz uma live na Twitch mostrando isso. Agora o OBS VK Capture tem a localização PTBR. Brasilzil. Tem no AUR para Arch Linux e derivados. Provavelmente tem no OBS Nobara, no OBS do Nobara. Tem para várias distros, mas Debian e Ubuntu precisa ser compilado e instalado. É tranquilo. A AMD VLK teve sua primeira versão do ano, mas foi feito em 2023, então é 2023.Q4.3. Driver Vulkan para placas AMD, RDNA1 e mais recente, pois é, Vega e Polaris perderam o suporte deste drive. Antes de continuar falando das novidades deste drive, lembre-se que ele é feito por desenvolvedores da AMD, mas não é o melhor para Linux. O drive está maduro, o RADV. Tem mais desempenho, inclusive. Bom, o AMD VLK pode ser usado para poucos casos de uso se a pessoa preferir. Foi observado que o jogo CS2 versão Linux ganhou mais desempenho. A extensão NV Compute Shader Derivatives foi adicionada para que VKD3D, convertendo D3D12 para Vulkan, possa funcionar. Deve ser o VKD3D Proton, né? Já que ele abre de cara o que é D3D12. Este drive estava crashando quando o kernel Linux 6.6 RC1 estava em execução, e etc. Eu ia noticiar quando saísse, mas está demorando, então tá aí. O cache de NIR no Drive R ADV, o Drive Vulkan, que eu acabei de falar que é melhor que o AMD VLK, ainda não está disponível no código principal do Mesa 3D, está em processo de aceitação, mas parece que promete diminuir em 50% o tempo de compilação de shaders. Será? Dá vontade de testar, mas é arriscado. Melhor esperar ser aceito. Ainda tem pendências. Vamos aguardar. Mais jogos quebram, buscando o upscaling XeSS em placas Intel no Linux, principalmente as Arc. Witcher 3 e Dying Light são os jogos que foram adicionados por último. Os jogos buscam esse upscaling e não acham, então travam. Para corrigir, criaram há algumas semanas atrás o Force VK Vendor, e com traço com igual -1, ele nega a presença do fabricante e o jogo passa a rodar tranquilamente. A lista está aumentando dos jogos que precisam desse comando, né? Já tem o Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy, Death Stranding, etc. Vamos de games e também não vai ter vinheta porque a gente tem que ir diretamente falar. O jogo Prison Life 2 adicionou suporte nativo para Linux. Decidiu-se implementar esta versão por causa da característica multiplayer do jogo, e desse jeito fica melhor a interação dos jogadores. Talvez por Proton não seja tão bom assim. Qualquer problema que a pessoa observar, ela pode mandar lá no Discord do jogo que os desenvolvedores verificarão.
Esse jogo que eu achei interessante foi um dos últimos a ganhar o selo de verificado para o Steam Deck na última semana. Cookie Cutter. Veja a faixa etária. Não tem versão nativa para Linux, mas funciona bem no Linux com o Proton. E a pesquisa da Steam, hein? Mais uma vez, os números do Linux aumentaram um pouco. Está chegando perto de 2% a quantidade de usuários de Linux na plataforma da Valve. Claro que isso não reflete o número exato de todos os usuários de Linux que jogam, de todas as plataformas, GOG, Epic, Origin, EA, Blizzard, Ubisoft, etc. Mas dá para ter uma noção. E mais uma vez, o aumento do Linux está relacionado à queda dos usuários do idioma chinês. Para quem não está por dentro, é o seguinte: toda vez que o número de usuários que usam o idioma chinês cai, os números do Linux aumentam. Quando o chinês cresce, o Linux cai. Há anos observou-se isso. A gente fica na esperança de que um dia o Linux seja melhor tratado pelas empresas de jogos. Melhorou muito, mas não é o bastante. Obrigado pela presença de todos, fiquem na paz, um bom ano para vocês. Semana que vem tem mais Rob Linux Notícias, fiquem ligados. Já se inscreve no canal, ative o sininho, dê like nesse vídeo, compartilhe para que outros também possam se informar. Fiquem na paz, valeu!